Vem cá, essa. Some aqui para mim. Ah, não, Carolina, essa apresentação é sua, né? Não, não. Essa apresentação aqui é do Secov. Aí a Sara Ok. sugeriu Não, que a gente... isso aqui A apresentação de quem tá? Acho que é só uma abertura, né? acho que é bom, viu, Carolina? Todos fecharem o microfone para não dar ruído. É. Ó, já tem alguma coisa aqui no chat. Quem mandou, boa tarde. Pronto. Já olhei aqui. Já vi que o chat funciona. Tá bom aqui a tela, Sara? Oi, Carol. Sim, tá ótimo. Carolina, nossa imagem já está no ar, viu, Carolina? Ó, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer, né, novamente, Secov, por estar aqui, né, todo mundo por estar dividindo aqui um pouquinho do que está fazendo e da visão para frente. O tema aqui hoje de como a pandemia está impulsionando o residencial no setor, acho que é um tema muito interessante. Hoje aqui, então, queria agradecer todos os presentes, o Frederico Marcondes, que é o vice-presidente do interior no Secov em São Paulo, e diretor, presidente do Grupo Marcondes, o Leonardo Paes, que é o diretor da Imóvel Web, CEO da Imóvel Web, Gustavo Coimbra, sócio-diretor da Unique Group, que entendo que é uma relocation, né? Ajuda no relocation, e a Patrícia, que é superintendente de negócios, meio ambiente e produto na Alphaville Urbanismo. Antes de mais nada, também só lembrando que quem tiver interesse em se associar ao Secov, o e-mail é associação@secov.com.br. Então, para começar um pouquinho, queria perguntar aqui para o Frederico como que ele está enxergando toda essa, né, o que tem de oportunidade, quais são os movimentos que você viu pré e pós-pandemia de migração ou de pessoas indo para o interior, né? Isso aqui não é uma coisa só de Brasil. Se você for para os Estados Unidos, né, tiveram várias, vamos dizer, cidades interioranas que tiveram uma migração durante a pandemia, ou que tiveram uma valorização imobiliária durante a pandemia, sem deixar, obviamente, a metrópole, né, desvalorizada, mas isso é um movimento que a gente não viu só, acho que no Brasil. E queria entender um pouquinho do Frederico, acho que ele tem aí informações do interior como um todo, tem uma visão bem macro de tudo que está acontecendo, ele contar um pouquinho para a gente. Carolina, boa tarde. Boa tarde, painelista, o Gustavo, a Patrícia, o Leonardo. O dado do interior, o crescimento do interior já vem se consolidando já de longa data. Para que se tenha uma ideia, nos últimos 40 anos, de 1980 até os dias de hoje, a população do interior paulista
ela dobrou de tamanho, ou seja, ela saiu de 16,2 milhões de habitantes para uma população de hoje de 32 milhões. Cresceu 97%, ao passo que a capital teve um crescimento de 37%. Saiu de 8,5 milhões para 11,6 milhões de habitantes. O porquê desse crescimento? O interior paulista possui 645 municípios e este crescimento começou de forma, essa migração, conforme você colocou, Carolina, começou fortemente no entorno de São Paulo, num raio de 100 quilômetros de São Paulo, a exemplo de Jundiaí, São José dos Campos, Sorocaba, Atibaia, Alphaville. Essas cidades começaram a um desenvolvimento muito acentuado por conta do custo de vida em São Paulo, mobilidade, e as empresas hoje estruturadas permite que a pessoa possa trabalhar online. Então, as pessoas optaram por morar num raio de até 100 quilômetros distante de São Paulo, porque dependendo dessa distância de 100 quilômetros, é mais fácil ele sair de São José dos Campos e correr 100 quilômetros do que, dependendo do bairro que ele mora em São Paulo, ele ficaria 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o que nós temos no interior? Conforme eu falei, nós temos um custo de vida comparativamente com São Paulo, mais reduzido, seja na locação, seja na compra, seja na alimentação. Temos uma mobilidade também mais fácil, vida mais segura, acessos rodoviários, ferroviários fartos, estradas pedagiadas. Então, isso permitiu que o interior crescesse desta forma, conforme eu falei, né, de 97%, comparativamente com São Paulo, na ordem de 34%, 35%. E tem um outro dado também que é extremamente relevante, Carolina. Se você pegar o indicador do GRAPROAB, que é o grupo de aprovação de loteamentos, para que se tenha uma ideia, de 2012 até 2019, foram licenciados, numa média histórica, 550 loteamentos ano. São Paulo, nos últimos 3 anos, foram aprovados tão somente 3 loteamentos. Ou seja, são 550 loteamentos aprovados por ano para cidades do interior. Então, o interior cresce no parcelamento de solo e São Paulo cresce no crescimento vertical. Logicamente, por esse motivo que o interior de São Paulo oferece essa oportunidade para as pessoas que estão no entorno de São Paulo. Obrigado. Obrigada, Fred. Pode chamar de Fred, desculpa. Eu acho assim, eu queria perguntar para o Leonardo. Leonardo, acho que, né, ele tem uma visão bem boa de como está o trânsito, a procura das pessoas pela internet, e da onde que essas pessoas, né, se estão procurando mais para o interior, da onde que elas estão vindo. Se você pudesse comentar um pouquinho, né, se você consegue ver pela internet todo esse movimento e migração das pessoas olhando muito mais o interior, né? Olhando mais essa qualidade de vida, vamos dizer assim. Fred, isso. Eu estava no mudo. Tudo bom, gente? Boa tarde. Deixa eu ver, Carol, tem alguns dados que eu acho interessantes a gente comentar quando a gente, com a visão de portal, que tem a operação no Brasil inteiro, a gente pode trazer algumas coisas aqui que norteiem esse bate-papo, pelo menos no que me diz respeito. Momentos de crise, e o Brasil já sofreu algumas nos últimos anos, traz uma busca maior dentro dos portais por aluguel do que venda, né? Então, quando a crise que a gente teve de 3, 4 anos atrás, a gente viu esse movimento de muitas pessoas com receio de incertezas econômicas, com uma possível perda de emprego. Uma maior parte delas busca aluguel ao invés de venda, porque as pessoas ficam com medo de comprometer a sua renda com algo mais longo, como um financiamento imobiliário. Esse é um ponto que a gente consegue enxergar. A gente teve isso de leve, mas assim, hoje o mercado continua buscando por imóveis de venda. O atual momento que a gente passa hoje, ele ainda não se concretizou numa não efetivação de vendas. Talvez algumas imobiliárias estão vendendo mais, outras estão vendendo bem menos. Isso depende muito da maneira com que cada corretor está lidando com a pandemia, né? Então, a organização do trabalho dele, seja na capital, seja no interior,
ela pesa muito na continuidade das vendas. A gente tem que lembrar também que os leads, a audiência no portal antes e depois do Covid, a nossa audiência está de 15% a 20% maior, dependendo do dia. Então, quer dizer, as pessoas estão mais tempo buscando imóveis e cada usuário passa mais tempo conectado. Então, além da minha audiência estar quase 20% maior do que era em fevereiro desse ano, as pessoas passam mais tempo buscando. Elas estão mais dedicadas a essa busca porque a nossa rotina mudou um pouco e a gente está com mais tempo para isso, né? Então, Desculpa. Pode falar. Não, eu queria ver saber se você tem visto alguma característica diferente. Então, por exemplo, de tamanho de imóvel, alguma coisa assim. A gente tem e só mais um pontinho, assim, só conectando os pontos, a gente tem que lembrar que a venda feita hoje não é de um lead originado numa semana atrás, né? O processo de negociação leva meses. Então, o que a gente vê é que tem muitos profissionais nesse mercado que já passaram por outras crises, que já aprenderam muito e que eles entendem que eles não podem fechar o círculo, que eles não podem deixar de regar as plantinhas para o futuro próximo. Então, eles continuam recebendo leads hoje numa velocidade muito maior, até a quantidade do que eles recebiam há 2 meses atrás. A dificuldade no mercado hoje está em como é que eu atendo esse cliente com as limitações impostas por uma pandemia, né? Aí a gente tem esse ponto. Quando a gente olha as buscas dentro do portal, a gente viu um grande crescimento no Brasil afora por questões de interior. Claro que São Paulo, ela exemplifica melhor isso, porque ela é mais centro urbano do que as outras, ela tem uma realidade mais agressiva do quanto o tempo, o trânsito, os custos nos consomem em relação a outras capitais, talvez de porte médio, né? Talvez o impacto na qualidade de vida em Belo Horizonte, por exemplo, não seja tão grande quanto São Paulo, mas São Paulo acho que entra muito naquilo que você estava comentando antes de fazer um paralelo com Manhattan, acho que faz sentido. O que a gente viu no portal nos últimos 60 dias foi uma grande busca por localidades do interior, e claro que a gente fala, vou trazer alguns exemplos para vocês. A busca pelas cidades do interior, nesse raio de 100 quilômetros que o Frederico falou, cresceu 131% nos últimos 60 dias. Né? Então, quer dizer, mais do que duplicou a busca, e eu vou contar aqui para vocês quais são essas regiões mais buscadas. É a Grande Campinas, é a Grande São José dos Campos, Bragança Paulista, Ubatuba e Sorocaba. São as cidades onde as buscas mais cresceram. E aonde que estão esses usuários? Né? Quem está pesquisando? Onde é que está esse cliente? Se eu sou um corretor e que eu estou recebendo um contato de alguém interessado em morar em Sorocaba, aonde que está essa pessoa? 50% desses usuários estão em São Paulo, capital. Tá? E aí a gente tem quase 40% dos demais usuários na grande capital, na grande São Paulo. Então a gente está falando aí de Osasco, a gente está falando de Guarulhos, a gente está falando de ABCD. E então essas pessoas estão aí. Os outros 10% estão espalhados, inclusive, em outros estados. Né? Então, são os pontos fora da curva. Mas a gente tem aí claramente um desejo dessas pessoas migrarem para uma melhor qualidade de vida. E aí, o último ponto que você me perguntou, não esqueci, é de o que as pessoas estão buscando. A gente vê que, assim, tem uma busca muito maior por casas, né? Então, a gente vê, só que a gente não sabe o quanto que essa mudança é algo temporário ou de mais longo prazo. Porque a gente tem que lembrar que todo mundo está sofrendo um grande impacto psicológico nesse momento. Então, talvez com uma saída passo a passo da quarentena, esse desejo de querer ir para a rua diminua um pouco. Mas hoje as pessoas estão buscando muito quintal. Né? Então, as pessoas que têm crianças, as famílias que têm cachorro, que são de mais espaço, as famílias não estavam prontas, em geral, para conviver nos espaços limitados que a gente tem hoje, porque nem as áreas comuns dos condomínios estão sendo utilizadas. Então, imagina uma família que comprou um apartamento num condomínio, porque tinha piscina, salão de festas, brinquedoteca, de uma hora para outra se vê obrigado a trabalhar dentro de casa com a criança correndo, e quem faz live, vocês devem fazer outras, a gente vê situações maravilhosas do dia a dia das pessoas, né? A vida como ela é. Então, as pessoas estão buscando muita casa e estão buscando espaços maiores do que eles têm hoje. Então, quem tem 2 cômodos quer 3,
né? Porque, de vez em quando, se o casal, se os dois trabalham, dá conflitos engraçadíssimos deles terem que se revezar de quem faz a próxima call que horas, porque senão dá microfonia entre os dois, ou um vai para o quarto. Então, as pessoas precisam de mais espaço em geral, né? E isso, assim, numa cidade como São Paulo, onde 1 metro quadrado é tão mais caro, também faz muito sentido o que o Frederico comentou, das pessoas irem para esse raio de 100 quilômetros e poderem se locomover. Porque o que você compra com 500 mil em São Paulo, definitivamente não é o que você compra com 500 mil a 100 quilômetros de São Paulo, né? Então, muitos chefes de família, sejam eles homens ou mulheres, eles muitas vezes fazem esse sacrifício em prol da família, em prol de uma qualidade de vida. E lembrando que hoje, gente, o interior de São Paulo é um exemplo de boas estradas, boas escolas e boa estrutura de saúde, né? Então, isso aí chama muito a atenção. Obrigada. E Leonardo, até que você comentou, né? Dessa questão de as pessoas estão em casa, elas estão num espaço pequeno, e aí você tem a interfonia ou a internet, e muita gente falava também, que é um grande questionamento, do que acontecer com o corporativo, né? Se as pessoas vão ficar mais em casa ou não. Mas, assim, é complicado você ter a estrutura que você tem num corporativo dentro da sua casa. Por mais que você queira, né? Sabe que ontem, coincidentemente, eu estava dando uma entrevista para a Folha ontem sobre esse assunto, sobre o novo profissional, né? E muitas empresas que tinham receio em relação ao trabalho de home office estão mudando a mentalidade delas. Grandes empresas, e quando a gente fala da área de tecnologia, já mudaram isso há pouco tempo. Facebook, Twitter, empresas de software, a Microsoft, todas elas já deixaram o profissional trabalhando de casa no seu dia a dia e nem tem espaço no escritório para todo mundo. O dia que vai todo mundo não tem cadeira, né? Então isso já era uma tendência de empresas de ponta que hoje o resto do mercado começa a copiar. E o que faz mais ainda as pessoas procurarem apartamentos ou casas maiores, né? Casas maiores, ou existe a tendência, quando a gente fala de construções novas, de a gente ter escritórios comuns, né, coworkings dentro do condomínio. Tem uma construtora que é referência no estado de São Paulo, que é a Ideias Arvos, está com um empreendimento novo deles na frente do metrô Vila Madalena, com 4 andares de coworking para os moradores, antes dos, 15 andares que o prédio tem residencial. Então, esse misto está cada vez mais se integrando. E eu sei que não é o assunto da nossa reunião, mas é uma coisa que eu defendo muito. Isso traz uma beleza da reintegração de onde a gente mora com o espaço público. Porque a gente viveu durante muitos anos a questão de se levantar muros e querer numa tentativa vã de nos proteger da violência da rua, nos fechando dentro de condomínios, onde a gente caminha por quarteirões e tem só paredões. Isso é ainda muito uma realidade no interior. Aí o Frederico vai saber disso muito melhor do que eu, porque eu saí de uma capital, que era Porto Alegre, para outra, que é São Paulo. Mas esses novos projetos permitem que a gente a gente interaja mais com o ambiente que a gente está, o lugar onde a gente está inserido, né? E isso é uma coisa que a gente tem que repensar cada vez mais, porque se a gente está falando de as pessoas passarem mais tempo em casa, trabalharem ali, a gente interagir com o meio é muito importante. E hoje o brasileiro vive uma realidade de cada vez mais morar em condomínios com muros altos, seguranças armadas nas portas, e se a rua está esburacada, em vez de pedir para o prefeito arrumar a rua, a gente compra um SUV e dirige mais alto, porque parte da população pode se permitir isso, né? E quando a gente repensa a cidade como um todo, e quando a gente fala de loteamento, que são ambientes planejados, que a gente fala de tratamento de esgoto, isso é uma beleza, isso é uma lindeza para se levar o Brasil afora e a gente que influencia nesse mercado tentar ajudar para fazer diferente, fazer melhor. E acaba impactando, né? O mercado residencial, ele acaba impactando o mercado imobiliário como um todo, né? Gustavo, o que você tem visto, assim, quando as pessoas mudam de cidade, ou quando hoje, né, elas estão querendo, sei lá, se recolocar mudar, sair da metrópole para o interior, ou do interior para a metrópole, o que normalmente elas estão procurando? Mudou o que elas queriam pré-pandemia para o que elas querem hoje? Você tem se visto? Mudou, Carolina. Boa tarde a todos, aí, um prazer a gente estar junto. O que a gente observa, na verdade, assim, quando eu falo de carreira, né, eu trabalho com gestão de carreira e recrutamento executivo já há bastante tempo, tem sempre uma transformação, né? É fato e é sabido que as pessoas antigamente ficavam muito tempo na mesma organização.
Então, toda a sua vida, ela ficava no entorno da empresa que você trabalhava. Você morava perto, estudava perto, o teu network era todo ali, frequentava o clube da empresa com todo mundo junto, enfim. Passava um ciclo de 20, 30 anos dentro da mesma organização, isso há bastante tempo atrás. As coisas foram evoluindo, o mercado de trabalho foi se aquecendo, foram surgindo oportunidades diferentes, em setores diferentes, e isso começou a transformar. Então, os ciclos de carreira passaram a ficar mais curtos, né? A globalização entrou de vez, então os profissionais também começaram a se movimentar, não só dentro do Brasil, mas para fora do Brasil e vice-versa. Muita gente de fora vindo para o Brasil. Então, a gente intensificou essa mudança, essa intensidade da mudança. E corremos para os grandes centros, porque normalmente é no grande centro que estão as oportunidades. Seja as oportunidades de carreira e negócio, mas para empreender, de recurso, de prestação de serviço, de lazer, de tudo que a gente sabe que existe num grande centro. E até antes da pandemia, a gente, em recrutamento executivo e atendendo as organizações, já observava essa flexibilização, que é um bom ponto que o Leonardo falou, ou seja, essa busca por um mote e um propósito de qualidade de vida maior. Até os executivos de alta gestão, os mais sêniores, que estão menos acostumados, de uma certa forma, a priorizar a qualidade de vida, porque foram muito intensificados na necessidade de se trabalhar arduamente para construir patrimônio, porque você não tinha muita oportunidade, eles começam a olhar a qualidade de vida como um pilar importante, né? Não só para ele, como para toda a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, enfim. Então, esse movimento ele começa a se intensificar, talvez nos últimos 5 anos, ou seja, onde você tem um equilíbrio maior de boas oportunidades de carreira, de empreendimento, de profissões que conseguem ser promissoras também nas cidades de interior. Sejam aquelas nesse raio de 100 quilômetros das grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e assim por diante, como até mais no interior mesmo, né? No interior do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, no sul, enfim. Você começa a ter bons centros, bons polos de formação, até eventualmente com educação e boas oportunidades de carreira. Mas uma coisa que a gente tem observado, eu acho que para todo mundo, né, em todas as carreiras, em todos os negócios, em todos os setores, esse momento que a gente vive de pandemia, ele tem influenciado, ele tem nos obrigado minimamente a fazer tudo diferente, né? Eu acho que todo mundo foi impactado, no bom e no ruim, né? Foi impactado, e nada mais vai ser exatamente igual, é isso que a gente tem observado. E quando a gente fala de carreira, e até nesse movimento de internalização, eu acho que o primeiro impacto foi, bom, peraí, se eu consigo trabalhar remoto, se a minha empresa criou ferramentas e condições para eu conseguir trabalhar de casa, por que eu tenho que ficar na capital? Por que eu tenho que ficar nessa estrutura, de novo, pegando o gancho aí que o Leonardo antecipou, sem ter, às vezes, uma questão de qualidade de vida? Eu não posso ir ao parque, eu não posso ir a um quintal, eu não posso ir a um terreno mais amplo, eu tenho que ficar confinado dentro de um apartamento menor, porque essa é a realidade da grande capital, e, às vezes, sem ter esse tipo de recurso. Então, a gente percebeu, né, até um indicador que a gente tinha, normalmente antes desse período de pandemia, só 30% dos executivos que a gente, né, conversa e avaliava tinham condições de ter mobilidade, ou seja, estavam abertos a mudar a sua residência de acordo com a oportunidade de carreira. Dentro desse momento, o que a gente já observou é que isso subiu para 50%, ou seja, então metade dos executivos desse universo que a gente fala já estão dispostos a considerar sair daquele local que ele mora. E isso foi muito influenciado por esse afã, por esse interesse direto de você ter e conseguir qualidade de vida agora, já, nesse momento. Então, eu posso trabalhar remoto, eu consigo fazer home office, quem tem filho conseguiu adaptar ali rapidamente para fazer alguma coisa de homeschool, trabalhar algumas ferramentas em cima disso. Esposas e maridos também se adaptaram e todo mundo aí, no primeiro momento, foi para o interior, seja alugando um sítio, seja indo para sua casa de praia que já existia, ou alugando algum lugar, enfim. E aí começou-se a se pensar e já tem refletido isso. O que vai ser depois, né? Eu consigo fazer carreira aqui? Eu consigo empreender aqui? Eu consegui me adaptar também a esse local? Que é um outro ponto importante quando a gente olha do profissional, né? Quem às vezes está muito acostumado com essa rotina intensa da grande capital, do movimento, de você rapidamente pegar um avião, um aeroporto, essa intensidade de serviço, de tudo à mão, às vezes tem um pouco de dificuldade também para descomprimir, no que a gente chama, né? Você ir, às vezes, para uma cidade que não tenha tanto recurso, tanta prestação de serviço. Ah, mas eu preciso de um restaurante aberto hoje, sábado ou sexta-feira de madrugada, e não tem muitos, enfim. Então, você também tem uma nova adaptação, né, a essa qualidade de vida que esse profissional não estava acostumado a fazer, né, ou a ter, né? E aí, para concluir um pouco desse overview, tem também por conta dos empregadores, que são ainda as organizações, que também estão se adaptando para conseguir encaixar e entender se essa realidade de se trabalhar home office,
ela realmente consegue vir para ficar depois, ou eu vou precisar ter ainda uma presença física intensa dos profissionais de uma forma geral. O primeiro indicador é que sim, a gente vai precisar ter essa presença física. Eu acho até que como uma característica humana, né? E quem lidera a equipe, quem lidera time, quem é empreendedor ou executivo de uma organização sabe que precisa estar fisicamente onde a coisa acontece, né? Mas ainda vai ser um equilíbrio de forças. Ainda vai conseguir dividir entre uma parte dentro do ambiente da organização, estando presente fisicamente, e a outra seja aproveitando a qualidade de vida de uma região mais interiorana. Eu acho que essa é a primeira observação. E um céu azul, né, galera? Porque a gente que mora em São Paulo aqui viu a diferença com a redução de carros na cidade, como diminuiu a poluição. Não, muito, o céu ficou muito mais azul. Até Olha, as baleias apareceram no litoral também, né? mas o céu do interior de São Paulo... Carolina. Oi, Fala, Frederico, a gente cortou. Carolina, mas para você ter, porque vocês têm uma ideia, ouvindo a explanação do Leonardo e do Gustavo, me traz aqui uma série de dados para reflexão. Mas para que vocês vejam a questão da densidade demográfica. Uma cidade de São José dos Campos, que é a segunda maior cidade do interior, tirando Campinas e ali o ABC, ela tem 630 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Santos, por ser uma ilha, são 1.400 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade de São Paulo, isso números redondos, cidade de São Paulo, 7.500 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, 10 vezes mais que São José dos Campos. E agora, pasmem, Paris, 21.000 pessoas por quilômetro quadrado. Hong Kong, 17.000. Nova York, 18.000. Quero dizer que o interior tem condições de crescer de forma planejada e evitando esse forte adensamento. E como todos aí comentaram do interior, em 2019 foram anunciados para o interior de São Paulo investimentos de multinacionais na ordem de 31 bilhões de reais, que iam gerar 30 mil empregos diretos. Isso, logicamente, por este momento atípico, alguns investimentos vão ser postergados, mas como são companhias mundiais, elas não deixarão de fazer esses investimentos. Mais uma coisa só que eu anotei, Carolina, só para poder concluir a fala dos companheiros, o preço do metro quadrado médio do interior de São Paulo, porque nós do Secov fazemos a pesquisa do mercado imobiliário nas nossas 10 regionais. O preço médio do metro quadrado é de R$ 4.600. São Paulo, o preço médio é de R$ 10.500 o metro quadrado. Então, por essas e por outras investimentos, acessos, rodovias, mobilidade, conforme acho que o Gustavo comentou, o Léo, nós temos um campo universitário enorme, com grandes universidades, com grandes companhias, parques tecnológicos, enfim. Então, o interior de São Paulo, ele vem sendo a bola da vez, não de agora, já de muito tempo. Obrigado. Acho que acabou. Desculpa. Duas coisas para vocês, Carol e Fred. Eu conheci o interior de São Paulo, trabalhava para a Dell Computadores de 2005 em diante, e a Dell, em certo momento, decidiu transferir grande parte da operação do Rio Grande do Sul para Hortolândia. Aí eu fui visitar a Hortolândia, que nunca nem eu tinha ouvido falar, né? E assim, aí a gente vê aquela qualidade de estrada, aqueles condomínios saindo do zero, fazenda virando condomínio, assim. Então teve um crescimento ali incrível, o aeroporto ali, né, de Campinas, o que cresceu em pouco tempo. Então é uma doideira, assim, comparando com o resto do Brasil. A gente cresce menos do que outros grandes centros urbanos do mundo, mas quando a gente compara com outros estados brasileiros que pararam no tempo, é por isso que São Paulo é o motor da economia brasileira. E falando da densidade de Paris, Fred, eu morei 2 anos lá e assim era muito doido ver famílias inteiras morando no que eles chamam de un pièce, que é um único cômodo onde mora marido, mulher, 2 filhos, é a cozinha e o banheiro no corredor do lado de fora. A diferença, e que eu acho que nós, como
brasileiros, ou paulistanos adotados ou não, porque eu moro aqui, apesar de não ter nascido, é a questão de transporte público, né? Quando a gente fala de Paris, as pessoas moram no banlieue, que é fora de Paris, mas tem um serviço de trem maravilhoso, que eles pegam o trem e vão todo dia trabalhar, confortáveis, sentados, lendo o seu jornal, lendo o seu iPad, o que for. Celular funcionando. Então, isso tem uma Precisa ter uma intervenção do Estado, né? Oi? Desculpa, Precisa Fred. ter uma intervenção de Estado. Paris tem 21 mil habitantes por quilômetro quadrado, São Paulo 7 mil. É o que eu falo, aí é um papel de Estado para resolver essa questão dessa mobilidade, né? Mas sabe que é muito curioso, eu gosto muito do trabalho do editor da Vejinha São Paulo, que é o Raul Justilores. Ele fala muito sobre o aproveitamento do espaço urbano e ele fala muito sobre bairros fantasmas que a gente tem em São Paulo, como o Pacaembu, que é todo casa, quando poderia ter um aproveitamento vertical maravilhoso. Tem toda a questão do Jardim Europa, que é um grande drama para quem trabalha aqui e não quer que as suas mansões sejam vistas por prédios vizinhos. Então, assim, o que eu mais tiro, Fred, desse número que você trouxe de 20 mil de Paris contra 7 mil de São Paulo, é que São Paulo pode ser 3 vezes mais densa do que ela é. Isso é uma doideira. Não, né? e Paris é muito mais baixo, né? Ele é verticalizado, mas ele é muito mais baixo, ele tem muito mais limitação do que São Paulo, né? Mais até. Ele é mais espraiado. É. Mas o que eu falo, o que eu quero mostrar com esse número, ela é redondinha e o que eu quero pequena. mostrar é que o interior tem um potencial enorme de crescimento sem adensamento. Mas tem um dado aqui também que é muito interessante, que eu quero passar para vocês ainda rapidamente. O déficit habitacional brasileiro, depende do Instituto, varia de 6,2 milhões a 7,5 milhões de domicílio. Então, vamos ficar aí na ordem de grandeza de 7 milhões. Para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 30 anos, de 1991 até 19, o interior de São Paulo saiu de 5,5 milhões de domicílios, foi a 11 milhões de domicílios. A cidade de São Paulo saiu de 2,5 milhões de domicílios e foi a 4 milhões de domicílios. O interior de São Paulo construiu uma capital e meia nesses últimos 30 anos. Né? Então vejam vocês o quanto cresceu o interior. São Paulo tem um crescimento 1/3 do que ocorre no interior. E um outro dado interessante, dos 645 municípios do interior, 80% deles têm população de até 50 mil habitantes. 10% de 50 a 100 mil habitantes. 9% de 100 mil a 400 mil. E 1% somente acima de 500 mil habitantes. Então, nós temos ainda uma concentração em poucas cidades dessa densidade demográfica. 80% tem população de até 50 mil. Então, dominantemente, vamos dizer, são 500 cidades com população de até 50 mil habitantes. Então, nós temos um espaço territorial muito grande para crescer, com qualidade de vida, com essa infraestrutura que já está montada no interior. Obrigado. Agora, acho que fazendo aí um pouquinho de contraponto, né? Patrícia, Alphaville, né? Assim, foi uma das companhias que acabou desenvolvendo, né? Muito desses bairros planejados, né? E o interior, eu acho que vocês exploraram bastante, né? Obviamente, né? Que nem o Fred falou, tiveram 500, né? Novos projetos aprovados no interior. E tá no mudo o seu aí, Carolina. Mudou para o mudo. Carol, mudou para o mudo. Você ficou falando mudo. Desculpa. Carol, tá no mudo, Carol. Então, não, falando um pouquinho da Patrícia, né? Fazendo aqui um pouquinho, acho que do contraponto. Alphaville, né? Alphaville Urbanismo foi uma das empresas que realmente resolveu explorar o interior, começou, né, a fazer vários desses bairros planejados. E aí, falando um pouco aqui de renda e um pouco de venda, né? Porque assim, que eu saiba, a Alphaville estava muito mais voltado para venda, né? E aí você começa a olhar esse, sei lá, interior de São Paulo, Baronesa, Itu, Terras. Vocês imaginam algum tipo de produto mais voltado para renda
sendo desenvolvido por vocês ou alguma mudança no produto, tendo em vista, eu acho que tem aqui a pandemia, mas tem uma mudança, acho que comportamental, né, do brasileiro que não foi só por causa da pandemia, né? Qual que é a perspectiva da companhia? O que vocês estão enxergando? Legal, obrigada aí pela participação. Muito bom ver outros olhares até diferentes, né, do nosso dia a dia mesmo de produto. Então, acho que é bem enriquecedor um debate como esse. Acho que tem que separar mesmo, né? São dois momentos. A gente está vivendo uma pandemia que realmente, né, mudam bastante o cenário, mas que é esse que vai se perpetuar 100% lá na frente. Acho que eu concordei bastante com o que o Gustavo falou, né? Que existem alguns comportamentos que eu acho que vai potencializar e vão ajudar essa mudança para o interior, mas existem outros também que não é que vai deixar de existir, né? Tem muita gente sentindo falta também do seu dia a dia aqui na cidade. Eu mesma fui para a casa dos meus pais que ficam no outro estado, mas eu tinha vontade de voltar porque eu queria estar perto dos meus amigos, eu não queria a qualidade de vida de estar com eles. Então, acho que tem contrapontos aí, né? Então, as pessoas estão buscando uma qualidade de vida, acho que a família vai estar mais unida e vão buscar esses produtos no interior. E, sem dúvida nenhuma, a Alphaville vai estar olhando para isso, né? Você vê que, ao longo da história da Alphaville, em 45 anos, a gente nunca tinha lançado um produto de segunda residência, que é o nosso foco sempre foi primeira residência. E a gente lançou no final do ano, no meio do ano passado, e agora, antes da pandemia, dia 14 de março, o nosso segundo produto de segunda residência praia. E foi um sucesso total, porque as pessoas estão buscando, já estavam, né, com esse movimento de buscar uma qualidade de vida numa segunda residência. E a gente que nunca tinha olhado para isso, passou a olhar. Então, hoje, a gente, sem dúvida, a gente está olhando para produtos também no interior, que eu acho que vai gerar essa demanda, está gerando essa demanda para as famílias, né, terem esse relacionamento mais próximo a elas de qualidade, mas eu acho que elas não vão deixar de morar, né, na capital aí. Então, eu vejo um caso que tem uma superintendente na nossa própria empresa que ela mora em São José dos Campos, e ela vai e volta todo dia. E a gente ficava, não é possível que você vai e volta todo dia. E eu lembro que ela estava na iminência de tomar uma decisão, né, para que lado que ela vai, se fica ou não. Hoje, ela está totalmente certa que vai ficar em São José e vai ter essa vida dela, porque alguns dias ela vai poder trabalhar mais de home office, né? Então, acho que o home office veio para conectar e vai ficar aí 2 dias no período. Então, tenho certeza que para ela está muito mais tranquila de falar, opa, agora eu tomei a decisão, vou ficar aqui em São José dos Campos. Porque essa pressão, né, que tinha realmente de mudar, talvez mude, mas, né, existem outros pontos aí que a gente tem que considerar também, não é tão radicalismo assim, né, da gente... E a questão que mais me preocupa aqui, eu acho que a gente, né, pontuar, é a segurança, né, a gente está vivendo um momento também de economia que vai dar um radar, então não é só ir para o interior para a qualidade de vida, mas eu acho que é ir para o interior para uma segurança também, né, as famílias estão preocupadas com isso. A qualidade de vida nossa, diferente de uma pandemia do impacto na Europa e nos Estados Unidos, aqui vai mudar em termos de segurança, né? Então, acho que a gente tem que se preocupar com isso e gerar produtos imobiliários que ofereçam essa segurança para os nossos clientes. E aí, sim, o interior oferece muito mais isso, né? Ela tá até comentando, né, que a gente estava comentando antes, falei para o Leonardo, para o Gustavo, Frederico, a gente tem, né, por exemplo, no próprio V-House tem muita gente, né, clientes nossos que moram fora de São Paulo, então moram no interior e que acabam pegando, tipo, uma base aqui, né, mais próxima, muito mais para durante a semana, um dia saiu tarde, dormiu aqui, mas que não deixaram, né, essa vida, ou a casa, a família, né, não trouxeram para cá, continuaram no interior. E é interessante de ver isso, né? Mas como você comentou, essa questão da economia, acho que vai agora é uma incógnita, né? Acho que vai acabar impactando bastante aqui o mercado, mas como vocês estão enxergando, de repente, investimento, novos negócios em cada um dos setores de vocês? A gente enxerga que esse produto vai sair mais forte, né? É um produto que, sem dúvida nenhuma, que a gente trabalha com essa qualidade de vida, segurança,
E a gente até fez uma pesquisa agora recente com os nossos clientes moradores, que realmente eles estão passando muito melhor do que a gente que mora num apartamento preso em São Paulo. Então, é um produto que vai sair mais fortalecido e o mercado tem que encontrar as oportunidades de levar exatamente esses produtos para caber no bolso, porque aí tem uma questão de poder de compra, né, que a gente tem que adequar e tem que trazer produtos que caibam para essa nova economia, essas novas famílias que, querendo ou não dá para igualar como vai ser, não dá para igualar como era antes, a gente não entende o impacto futuro, mas a gente vem vendo que esse produto vai sair mais forte depois disso tudo e tem que ter essas adaptações. Essa questão do home office, a gente vem discutindo nos produtos de incorporar áreas de home office, logística de entrega, né? Algo que tem que ser pensado, como que vai fazer uma logística de entrega nos empreendimentos que têm barreiras físicas, né? Vou te contar uma coisa então, Patrícia. Eu participei de uma live 2 semanas atrás e a gente convidou clientes incorporadores e a gente levantou esse assunto. Porque quando a gente fala de um produto vendido, entregue hoje, ele começou a ser planejado 3, 5 anos antes, né? Então, mas a pandemia é hoje, o meu cliente quer hoje uma solução. Então, tem empreendimentos em São Paulo que eles estão trocando parte do gradil na frente do prédio por escaninhos, aonde as coisas fossem entregues. O iFood vai lá, entrega, né? Coloca lá como se fosse uma grande caixa de correio. O cara estava morrendo na caixa de correio, porque a quantidade de condomínio que nem tem mais, né? E tem outros que já estão fazendo um drone porte, né? Que é de já colocar uma estrutura de você ter um porto de drones. Eu acho que o futuro vai chegar aí, realmente, vai chegar nos carros autônomos também. Então, você vai poder morar em São José e vir trabalhando dentro do carro sem ser de dirigir. Ou de drone, né? Eu acho que a gente tem que pensar realmente que a gente vai chegar num nível desse. E eu sou super da inovação, assim, que eu acho que a gente tem que repensar mesmo os produtos para isso, né? A gente muda muito e muda muito rápido, né? Ninguém esperava o momento que a gente está passando hoje, você vê que a mudança é muito forte. Mas, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que vai sair melhor aí para o imobiliário. Também com taxa de juros, né? Acho que, Isso. né? A perspectiva de taxa de juros acaba que o investimento imobiliário, até como um ativo real, ele passa a ser muito interessante. Né? A gente já acompanha essas pesquisas no Google, que vem aumentando a busca por Alphaville, a busca pelo tema Alphaville já aumentou no Google, no próprio você vê nessa pesquisa, a busca por casa em condomínio, então você vê que as pessoas vão, e a taxa de juros vai ajudar isso, né? Porque vai ser mais fácil você investir em algo, né, imóvel e ter essa segurança também do seu investimento. Então, acho que tem que esperar, mas eu falo que a crise estava quase melhorando no setor, né? A gente estava pensando que esse ano ia ser totalmente diferente aí, mas eu acredito muito que é só um puxão assim para a gente voltar com tudo. Então, tem muito para vir melhor aí nos próximos anos. E acho que aqui todo mundo, né, tá falando de residencial. E aí, voltando, né, a concentração ou desconcentração demográfica, as pessoas precisam morar, né? Então, acho que, né, no começo do ano o setor estava, né, numa ascendente, mas acho que o setor, assim, ele entrou mais forte também, né, nessa crise e acredito que saia mais forte também, mais preparado que na outra crise, né? Está calejado, né? O famoso calejado, né? Já passou por umas crises aí. Carolina, um dado interessante também, dessas pesquisas que nós fazemos pelo Secov, nas regionais, naqueles momentos desafiadores que tivemos de 2013 a 2016, variou de 75% a 85% os imóveis que foram ofertados nessas 10 regiões, seguramente é uma amostragem que você pode extrapolar para o país todo, variou de 75% a 85% a oferta dos imóveis que nós colocamos como imóveis econômicos, ou seja, que esse Minha Casa Minha Vida, imóveis de até 45 metros quadrados. Então, isto que foi ofertado nesses 4 anos. E do segundo semestre do ano passado, de 19 para cá, o mercado vinha numa velocidade muito grande e não estava mais tão ofertado no Minha Casa Minha Vida.
Por quê? Deixou de atender o segmento médio, o segmento alto de alta renda. Então, as empresas voltaram os seus produtos, suas carteiras para este segmento. Eu digo, a minha empresa, nós lançamos um empreendimento em Jacareí, que em novembro nós vendemos 90 unidades em 45 dias. O presidente da Proemp, que é o diretor regional do Secov em Jundiaí, lançou um empreendimento de alto padrão. 2 torres, vendeu 120 unidades em 30 dias. O mercado vinha, por quê? Não tinha oferta, não foi ofertado nesses 4 anos. E um outro número impactante, de todas as pesquisas imobiliárias, o estoque de unidades dava conta para em torno de 8 meses. Conforme foi colocado agora, acho que pelo Leonardo, pela própria Patrícia, a maturação de empreendimento imobiliário, da aquisição da área, licenciamentos, viabilidade financeira, produção e chaves, andando rápido, são 4, 5 anos. E você, com um estoque de 8 a 12 meses, seguramente vai se criar um hiato no mercado com o quê? Seguramente com elevação de preço por falta de oferta desse produto. Estávamos retomando, veio a pandemia, que nós entendemos que também é um momento temporal, que nós iremos sair e já estamos percebendo que já estamos do meio para o fim, tomara que assim seja, mas que o mercado vinha numa retomada bastante grande. Um dado interessante, a cidade de São Paulo sempre ofertou 50 mil unidades ano, dados históricos. O ano retrasado, 37 mil unidades ofertadas. O ano passado, 65 mil unidades ofertadas. Veja só, São Paulo então ofertou 30% acima da média histórica, o que denota que vínhamos uma recuperação a passos largos para o mercado imobiliário. Digo mais, que juro baixo é a senha para aquisição de ativos imobiliários. Obrigado, Carolina. Obrigada. Até. E assim, tendo em vista isso, né, e esse déficit, e acho que, como o Leonardo falou, normalmente na crise as pessoas migram mais para aluguel. Quando você olha as grandes metrópoles, poder de compra e a mobilidade, quantas vezes as pessoas mudam de casa, o aluguel ele acaba crescendo bastante. E aqui a gente já viu, né, assim, São Paulo ele tem uma demanda muito fácil da gente mensurar desse aluguel, né? No interior, vocês já viram algum produto mais residencial, mais voltado para aluguel, num formato, né? Acho que o Gustavo acaba tendo, né, esses clientes que são, acho que mais temporários, né? A não ser bem gente de fora, não vai comprar o apartamento, vai alugar. Vocês têm sentido uma diferença nesse mercado? Posso só acrescentar aqui, Carolina, que eu acho que é um ponto importante, e aí pegando o gancho do que você falou, que é esse profissional que vem de fora, o que a gente também observa atualmente é que muitos executivos, e quando a gente fala de executivo, é um profissional que está ligado a uma organização, ele não necessariamente é um empreendedor, mas ele pode ser também um dono de um negócio, um empreendedor, ele também está fazendo uma opção de deixar de viajar até por uma impossibilidade, né? De curto e até de médio prazo. Eu estou dizendo que ele, a princípio, não vai conseguir viajar nem no fim do ano, nem nas férias de verão, né? Ele não vai conseguir pegar a família, pegar o avião, ir para qualquer lugar fora, porque vai estar tudo ainda um pouco complicado. Então, ele está fazendo a opção de migrar para experimentar essa qualidade de vida interior, né? Talvez seja um profissional que nunca viveu isso antes. Ele nunca procurou morar no interior porque ele não conhece, ele é criado, enraizado num grande centro urbano e ele está fazendo isso como uma experiência. Então, acho que vem aí junto um desafio, né, do próprio interior das cidades e até de quem lida com esse setor, com esse ambiente, de encantar esse cara, né? De conseguir mostrar para ele que é possível ter uma boa qualidade profissional e de vida também dentro dessa região, levando prestação de serviço, levando uma série de questões que façam com que ele venha adquirir o imóvel e não apenas alugar por temporada. Então, isso também a gente observa, que está nesse movimento de aluguel por temporada para essa experiência, porque eu não estou conseguindo ir para fora, mas eu posso vir a ficar, eu posso me encantar por isso e ser uma coisa um pouco mais definitiva. Legal. Gente, acho que a gente está quase, né, aqui no fim. Não sei se a gente pode abrir para perguntas, então, caso alguém tenha perguntas, por favor, mande para nós. E eu queria, né, perguntar, acho que um pouquinho mais para vocês,
que vocês, primeiro, se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, né, que vocês acham importante, e segundo, assim, se vocês tivessem, o Leonardo comentou um pouquinho do Raul da Veja, que é uma pessoa que está olhando muito, né, essa parte de desenvolvimento, a Patrícia, né, dentro da Alphaville, vendo essas mudanças, o Frederico fazendo o lançamento, onde que vocês hoje enxergam uma maior oportunidade dentro do próprio segmento residencial, seja ele interior, São Paulo, aluguel, venda, alta renda, média renda, né? A gente está falando aqui das pessoas migrarem, acho que para apartamentos maiores, não só porque não tinha oferta, né, que era um ponto, mas cada vez mais, se você vai trabalhar em casa, você vai precisar de mais espaço, seja, né, no condomínio ou dentro do seu próprio apartamento. O que vocês sugeririam para alguém que está aqui? Qual é o tipo de imóvel que vocês indicariam que, né, de repente as pessoas investissem aqui com essa taxa de juros? O que vocês falariam? O que a gente vê, a gente tem grandes construtoras como nossas clientes e a gente tem também grandes imobiliárias e pequenas imobiliárias que trabalham usados, né? E o metro quadrado do usado, ele é sempre, quase sempre, mais barato do que o do novo. Então, as pessoas cada vez mais se questionam se vale a pena, com 500 mil na mão, comprar 70 metros quadrados de um novo ou 100 metros quadrados de um usado e ter que encarar uma reforma, né? Então, a gente vê que no mercado hoje está surgindo várias empresas muito profissionalizadas de reforma e na capital isso é super interessante porque é um problema em toda a capital do Brasil, assim, encontrar mão de obra de confiança que trabalhe com prazos, isso tem um impacto direto no nosso mercado. Então, as pessoas elas estão tomando mais alguns riscos de comprar imóveis que precisam de reforma por eles serem maiores e sabendo que vai dar um pouquinho mais de trabalho do que entrar simplesmente no novo, né? A gente vê que quem lança produtos novos se diferencia quando tem uma preocupação com tendência, seja tendência de segurança, seja tendência de qualidade de vida, porque independente da construtora, e não digo que todas trabalhem assim, mas a gente vê várias que repetem plantas padrão e vendem muito do mesmo, né? E de vez em quando 1 metro quadrado a mais de um quarto já faz a diferença, já cabe uma mesa de escritório, já não dá para ter aquela briga do tipo, é a cama ou o armário, o que entra no quarto, né? Então, assim, a gente vive num mercado, e eu faço parte dele, que a gente vende 1 metro quadrado. E as pessoas não estão comprando metros quadrados, elas estão comprando casa. Então, a gente lembrar na hora de lançar um produto qual é o objetivo dele, né? Que não é só um teto, são 4 paredes, é o espaço para se locomover, é levantar uma cama e não bater na quina de sei lá o quê, porque não sabe, porque tudo é apertado. Acho que o mercado está vendo das construtoras um quê de ressignificação da proposta deles, né? O que eles têm como valor, seja na capital, seja no interior. E acredito que grande parte desse movimento para o interior venha também disso. Venha de construções que são feitas menos em larga escala e mais pensando em quem vai morar ali, né? E talvez esse cuidado de quem atende, de quem constrói no interior, seja também um diferencial para cativar quem quer sair desses grandes centros urbanos. Aqui, ó, acho que... Obrigada, Leonardo. Em linha também, assim, com a pergunta, veio uma pergunta aqui para o Fred, o Frederico, se ele acha que a tendência de imóveis maiores vai voltar. Então, já indo em linha com o que ele acha que hoje vai acontecer, né? Onde ele está mirando, onde tem uma maior oportunidade, veio aqui essa pergunta para o Frederico. O que nós temos percebido no mercado é que as pessoas estão procurando primeiro a localização, onde ela possa estar próximo das escolas, próximo do trabalho, próximo de uma infraestrutura. Essa é a leitura que nós temos feito no interior. Tem uma pesquisa que é muito interessante, que as pessoas ocupam, se você medir, se você pegar uma pessoa circulando dentro do imóvel, ela utiliza 30% do imóvel. Outra área, muito das outras áreas você sequer ocupa. Então, você entra na cozinha, na sala e no seu quarto. E você acaba não utilizando. Então, as empresas, diante dessas pesquisas, perceberam que você poderia reduzir a unidade,
colocá-la numa localização privilegiada e dotar esse empreendimento de toda a infraestrutura. Ou seja, vamos imaginar, você compra um apartamento aí na Berrini, em São Paulo, de 40 metros quadrados, mas você leva uma sala de jantar na área comum para 16 lugares. Você leva uma lavanderia, você leva uma sala, um home theater, enfim. Então, você comprou 40 metros quadrados, mas se amanhã você quiser fazer uma reunião com amigos e pergunta a todos vocês qual foi a última vez que nós reunimos amigos na mesa de jantar em nossas casas, 12 pessoas, 14 pessoas, há muito tempo, com certeza. Então, isso as empresas estão tirando do custo direto da unidade e dotando o empreendimento com essa infraestrutura para poder atender. Então, home theater, sala de jantar, lavanderia, bicicletário, enfim, as empresas estão olhando para isso para poder reduzir o custo da unidade privativa, porque tem uma relação direta metro quadrado e tal. Se bem que nós temos segmentado, mas 83% do déficit nacional está em famílias de até 5 salários mínimos. Após isso, essas famílias conseguem se manter, conseguem se encaixar, porque tem outras formas de renda. Por isso que o mercado está sempre olhando mais nessas oportunidades de quantidade, de preço e de metro quadrado, mas sem perder qualidade. Você pode ver que hoje a tecnologia chegou, né, e incorporou mesmo nas unidades menores, você encontra toda uma infraestrutura e qualidade construtiva. Eu acho que esse é o segmento. Continua sendo ainda de segmento de baixa e média renda, e depois a média e alta renda, ela acaba conseguindo se encontrar no mercado e a empresa oferecendo um produto ajustado a esse mercado. Mas o que nós tínhamos percebendo é que o mercado vinha retomando, a partir do segundo semestre do ano passado, nesse segmento de classe média para cima. Você está sem som, Carolina. O Gustavo quer falar? Depois a gente termina com a mulher do grupo aqui, a Patrícia. Ou vamos dar a voz para a Patrícia, que é primeiro as damas. Exatamente. Vamos lá, Patrícia. Não, vai lá, Patrícia, fica contigo. Quer que eu fale? Eu também acredito que, né, acho que vai ter um represamento aí, como o Frederico falou, tem esse ciclo de vida que me preocupa, é longo mesmo, né? Para nós de loteamento, demora isso 4 anos mesmo, né? Eu estou na empresa há 12 anos e eu vejo que a dificuldade que eu também estou com a área de aprovação, e é muito difícil aprovar. E agora, né, a gente vai sair muito mais nessa corrida aí, né, para trazer bons produtos para a mesa e repensar, que é um pouco do que o Leonardo falou também, né, porque os produtos que talvez estavam lá sendo maturados, agora pode ser que eles tenham que mudar totalmente. Então, né, o tamanho de lote que estava projetado pode ser que mude. Então, a gente vai ter que se reinventar mesmo e nessa corrida contra o tempo mesmo para trazer produtos bons. Mas eu acredito também no outro ponto, que é esse comportamento de ter tudo na mão. As empresas também vão ter que começar a pensar em como oferecer as facilidades de venda, né? Desde o processo de venda mais rápido, o processo de atendimento ao cliente melhor, todas essas questões, porque, sem dúvida, o cliente agora ficou mais exigente, né? Hoje, nossos pais que não sabiam nem pedir um iFood, hoje já sabem, pedem, fazem compra pela internet. Então, não tem mais aquele negócio que agora é uma questão de idade, né? Então, a gente também, no mercado imobiliário, tem que trazer essa facilidade para dentro dos produtos, tem que ser rápido. Então, a gente tem que ter uma atenção aí que esse comportamento vai transformar o nosso cliente em algo, ser mais exigente e transformar isso em produto melhor para o pós aí. O Jeff Bezos da Amazon, ele fala isso, que o cliente não é que ele se torna em certo momento mais exigente, ele constantemente vai se tornando mais exigente, e aquele padrão que era de excelência 6 meses atrás já é deficitário hoje em dia. E agora, então, né, o Covid acelerou mais ainda. Então, o nosso mercado, como qualquer outro, ele tem que continuar evoluindo. E em qualquer mercado, aquele que para no tempo fica para trás. Uhum. Então, eu concordo muito com o que você falou de fazer uma releitura desses projetos,
porque as pessoas estão cada vez mais ecoconscientes, estão cada vez mais preocupadas com outras coisas que antigamente era coisa de bicho grilo. E muita gente hoje dá um valor, né? Realmente, a sustentabilidade hoje não é mais um item, lá é responsabilidade, você tem que ter, né? As pessoas dão valor a isso. Então, realmente virou algo bacana. É bacana, é super legal, né? Para quem é arquiteto, e eu sou também, a gente tenta o tempo todo transformar, mas tem o desafio das cidades mesmo. É usina de Não é reaproveitação fácil. de água, é reciclagem de plástico. Nossa, é tanta coisa que... E quem está envolvido com condomínio tem que pensar em coisas que... ou em loteamentos que num grande centro urbano fica a cargo da prefeitura, né? Lógico. Esse é um problema, às Ou vezes. não fica. Não, é porque às vezes você está dependendo, então você quer fazer, não necessariamente você consegue fazer, né? Existem umas questões que é de legislação ainda, né? O Brasil, por exemplo, você quer fazer uma drenagem sustentável, a Alphaville já tentou isso, né? Várias vezes, as prefeituras ainda não têm a legislação, não aprova uma drenagem que pode ser jardim filtrante, porque às vezes a prefeitura não aprova, a concessionária não aprova, então há uma questão ainda de mudança de legislação, mas que tem uma pressão, vai acontecer. E a gente, como mercado, a gente tem que ajudar a acontecer isso. Obrigada, Patrícia. Gustavo? Então, umas considerações finais que eu acho que são importantes, né? Principalmente olhando sempre nessa ótica da qualidade da vida e a qualidade do ser humano nessas relações. Eu acho que a gente tem, sim, uma oportunidade, principalmente, né, quando a gente fala de interior, de cativar, de encantar esse profissional, essa pessoa que está chegando e está fazendo essa experiência. Normalmente, ele sim tem um nível de exigência maior, ele está acostumado a ter um outro nível de serviço, de uma forma geral, a ter outro nível de relação também com as pessoas, com intensidade, com frequência. Isso vai modificar dentro desse novo ambiente. Mas, por outro lado, é uma oportunidade também dessas cidades corresponderem com ele, de entregar e trazerem novas soluções, novos serviços, acesso, infraestrutura. Mas um ponto também que eu acho que é bastante importante, e sempre olhando também a ótica das organizações ou dos empregadores, né, elas também perderam o medo de deixar esse profissional morar um pouco mais distante, né? Até então era muito difícil você conseguir atrair um profissional para trabalhar na capital, São Paulo, na Avenida Paulista, que esse cara não morasse perto, né? Hoje já é possível, já é aceitável que ele more um pouco mais distante, seja ali próximo, até em alguns casos até mais distante ainda, desde que ele tenha acesso à tecnologia, desde que ele tenha acesso a um bom home office, desde que a família também tenha acesso aos serviços necessários para ela, escola dos filhos, ou a funcionalidade para a esposa ou para o marido, para quem está acompanhando, enfim. Então, acho que é um movimento que veio para ficar, apesar da gente ainda estar no meio dessa experimentação. Acho que isso é importante, né? É aproveitar essa experimentação que tem acontecido, desse movimento pontual, ainda intenso, dessa procura agora por sítio, por cidade do interior, por cidade de praia, e que eu consiga cativar esse cara a ficar e a entender que isso é possível. Eu acho que isso é um bom movimento e todo mundo sai ganhando, porque a gente, de uma certa forma, tem a mesma qualidade de relação de vida e profissional, mas mantendo e trazendo ele para um novo cenário e trazendo gente boa também para o interior, que eu acho que é super válido. Obrigada, gente. Alguém quer fazer algum comentário final? Não? Então, queria agradecer. Carolina, é só dizer que é da fé, da esperança que as coisas vão retomar. Essa retomada passa necessariamente por nós, empresários, por nós, pessoas que desenvolvemos esse país, seja a indústria, seja o comércio. E, para que se tenha uma ideia, a construção civil, a gente costuma dizer que desaguam no setor da construção civil mais de 90 setores, mais de 90 agentes da economia produtiva, seja da indústria, seja do serviço. Então, ao movimentar a indústria da construção civil, seguramente a gente movimenta a economia como um todo. E eu, como empresário, como todos vocês, eu tenho certeza de que esse momento que nós estamos passando é um momento que nós vamos sair mais fortalecidos, nós vamos sair mais preparados. E uma coisa que eu tenho percebido, o que mudou em todos nós, nós deixamos um pouco o lado racional, eu tenho percebido nos empresários, nas empresas, um pouco o lado emotivo, um pouco o lado de solidariedade. Você pode perceber que as empresas estão mais solidárias, as pessoas estão mais solidárias. Isso é sinal de mudança dos tempos e mudança em todos nós. Mas, seguramente,
pós essa quarentena, nós sairemos mais fortes e fortalecidos. E agradeço a todos que estiveram comigo aqui, agradecer pela experiência de todos vocês, que seguramente eu tive um aprendizado bastante valioso hoje. Obrigado a todos. Obrigada. Ô, Frederico, até se quiser depois circular todos os seus dados, a gente aceita. Acho que deve ter bastante gente que, né, assim, a riqueza de dados que você tem por estar aí no Secov, ter todas as regionais, ela é interessante. Acho que não sei como achar no Secov, se tem algum material, falar para as pessoas aqui. À disposição. À disposição. Só depois procurar, eu peço para a nossa assessoria, o setor de economia do Secov, esses dados são do setor de economia do Secov, está à disposição de todos vocês. Será um prazer poder atendê-los. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada de novo. Obrigada. Valeu. Obrigadíssimo.